No Superclássico das Américas de 2011, Brasil versus Argentina, o resultado não é lembrado pelos torcedores. O jogo era monótono no estádio Mário Kempes, mas um lance na ponta esquerda botou fogo no jogo e entrou para sempre na memória dos torcedores brasileiros. O argentino Emiliano Papa veio seco, babando, e o menino vindo da várzea usou seu último recurso, a cara do futebol brasileiro. Meteu-lhe uma carretilha e o lance imortalizou o jogador. Sempre que se falar de Brasil versus Argentina, Leandro Damião e a sua lambreta serão lembrados. Aquele lance consolidou o que todos já imaginavam: a carreira do Leandro Damião seria algo fantástico. Mas como é que o Leandro Damião foi de futuro promissor, transferência milionária, um salário altíssimo, pro atestado de pobreza? Pois é, meus amigos, tudo isso você vai entender no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa aí, vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Leandro Damião da Silva dos Santos, mais conhecido apenas como Leandro Damião, nasceu na cidade de Jardim Alegre, no Paraná, no dia 22 de julho de 1989. Ele é o 10º maior artilheiro da história do Internacional de Porto Alegre, você sabia? O Damião, muito novo, saiu do Paraná e veio para São Paulo. E cara, por aqui ele brilhou na várzea, tá jogando muito e fazendo muitos gols. Tentou entrar para algum time de São Paulo, mas acabou não dando certo no futebol profissional aqui. Se arriscou então indo pro sul, para Santa Catarina, onde ele tentou a sorte nos times do estado. E aí o Leandro Damião tentou como volante, mas ele foi reprovado na peneira, não era dele não. Junto com seu pai, ele pediu mais uma chance para mostrar o seu potencial como centroavante. A persistência é primordial e cara, ele queria mostrar que como centroavante ele jogava demais e mostrou. Assinou com o Atlético de Ibirama de Santa Catarina em 2007 e pelo desempenho que ele mostrou chamou a atenção do Inter e foi contratado pelo Colorado em 2009, mas teve que ficar na base corrigindo fundamentos que ele tinha deficiência, visto que ele nunca havia feito categoria de base, era um jogador de várzea. Cara, e é impossível não se apaixonar por uma história como essa. Já pensou, cara, tá lá jogando num campo de várzea, um clube acredita em você, sabe que você tem um monte de deficiência técnica porque você não fez as categorias de base, mas reconhece em você uma coisa: o talento. Quantos casos não vemos de jogadores que sabemos que tinham muito talento, mas não tiveram as oportunidades para conseguir mostrar isso num clube profissional? E o Leandro Damião ainda teve que percorrer um longo caminho, passou pelo Inter B para só depois ele estrear pelo Colorado em 2010. O Damião começou de forma meteórica, fazendo gols e se mostrando um centroavante de outro patamar. Foi inclusive por essa capacidade incrível de fazer gols que ele chegou à seleção brasileira ainda jogando pelo Internacional. E sim, foi a partir daí que ele mostrou que não tava pra brincadeira não, meu amigo. Quando estreou, todos já imaginavam que a gente tinha finalmente encontrado um 9 que fosse substituir a lacuna deixada por Ronaldo, por Adriano e outros tantos, mesmo que ele não tivesse a mesma habilidade que esses jogadores. Ah, mas ele nem era tão habilidoso. Meu irmão, o Washington, coração valente, não deve conseguir fazer 10 embaixadinhas, mas se ele fosse enfrentar o seu time, certeza que ele ia cravar. Aliás, certeza que ele enfrentou e cravou. O Serginho Chulapa era desengonçado demais para ser habilidoso e é o maior artilheiro da história do São Paulo e um dos maiores da história do Santos. Foi titular da seleção brasileira em 82. Quem faz graça é malabarista, meu amigo. Camisa 9 faz é gol e o Leandro Damião fazia, tá? Em 53 jogos em 2011 pelo Inter, ele fez 40 gols e deu 12 assistências. Para você ter um nível de comparação, o Pedro, em 2022 pelo Flamengo, fez 60 jogos e marcou 30 gols e deu 10 passes. E com esse desempenho, o Pedro foi eleito o Rei da América e uma convocação para a Copa do Mundo. Entendeu o quanto o Damião estava jogando mais? Ele fez, em menos jogos, mais gols e mais assistências. E foi exatamente por isso que o Leandro Damião se tornou a contratação mais cara da história do Santos. Pois é, o Peixão, que tava com tudo na época, desembolsou 42 milhões de reais
para contar com o jogador, numa parceria com o grupo Doyen. O Peixe, que vinha de conquista de diversos títulos, uma fase revelando muitos jogadores, com muito dinheiro em caixa, graças à safra do Neymar. Bom, o Leandro Damião acabou então fechando com o Peixe e se tornou, adivinhem só, um dos piores negócios que o Peixe fez na história. A contratação mais cara, que não rendeu nada em campo. O Leandro Damião não jogou nadinha no Santos. Em 44 jogos que ele fez pelo Santos, o Leandro Damião só marcou 11 gols, se tornando uma grande decepção para a diretoria e para a torcida. Considerando isso, o Santos pagou pelo Leandro Damião 7 milhões e meio de reais por cada gol que o jogador marcou, considerando, claro, o valor da contratação que o Santos teria que pagar para o grupo Doyen e também os 700 mil reais de salário, que era a média que o Leandro Damião recebia. Mas foi aí que começou um gigantesco problema. O Leandro Damião, bem ou mal, fazia sua parte. Ele se esforçava, entrava em campo, não tava lá de sacanagem. Tava tentando jogar, mas a fase não era boa. Já o Santos não tava cumprindo com o combinado, não. Começou a atrasar os salários e o Leandro Damião, insatisfeito com as cobranças da torcida, a pressão da mídia e também com o Santos falhando com o combinado, entrou na justiça tentando se desvencilhar do clube. E aí aconteceu uma das coisas mais bizarras da história do futebol brasileiro. O Leandro Damião, ou sua equipe jurídica, preencheu então um atestado de pobreza para não arcar com as custas do processo ali da rescisão contratual com o Santos. No documento, o atacante pedia benefícios da gratuidade da justiça por não dispor do rendimento suficiente para pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, visto que não vinha recebendo salários, sendo desta forma considerado pobre na acepção jurídica do termo. Dá pra crer nisso? O cara recebia cerca de 700 mil reais, ainda que atrasado pelo Santos. O jogador tava entre os 1% que alcançaram o mais alto nível financeiro do futebol e a declaração foi um tapa na cara da sociedade, né, gente? O Damião e sua assessoria se desculparam, tentaram explicar a situação, que era só uma manobra jurídica, e sinceramente eu confio que o Damião não fazia ideia e só estava sendo orientado pela sua equipe, mas isso é só minha opinião, não fato. O fato de verdade é que o Leandro Damião se declarou pobre. Depois desse episódio é difícil falar qualquer tipo de polêmica que o Damião tenha se envolvido. Ele sempre foi um cara muito simples, trabalhador, e no Santos ele não deu certo por azar mesmo, tá? Depois disso ele passou a ser emprestado, passou por vários clubes, jogou no Cruzeiro, foi campeão, meteu gol, passou pelo Betis, Flamengo e até no Internacional ele jogou novamente, mantendo o vínculo com o Santos. Marcou gols e foi importante em todos os clubes que ele passou, exceto o Betis, porque realmente ali no Betis ele foi pouco utilizado, acho que ele fez 3 jogos pelo Betis só. Em 2019 foi pro Kazawaki do Japão e assinou um longo contrato, tá? Seu contrato vai até o final desse ano como clube japonês, onde ele já se tornou ídolo e tem quase 100 participações em gols pelo time e gols diretos ele tem 66 e contando. Obviamente que o Leandro Damião não passou nem perto da pobreza depois que ele virou um jogador profissional e estreou pelo Internacional. Foi um episódio infeliz de um grande jogador que inclusive pode em breve estar de volta pro Brasil e já manifestou o desejo de encerrar a carreira no Inter. Mas e você, aceitaria o Leandro Damião no seu time? No meu, jogaria fácil. Deixa aí nos comentários se ele tem vaga no seu time, se você daria uma vaguinha pra ele, comenta aqui, beleza? E cara, sabe quem foi que deixou o Internacional revoltado com a diretoria, o tratamento que ele recebeu, saiu muito triste daí? Foi o Tyson. Se liga só, a gente fez um vídeo falando sobre isso, ele cuspiu marimbondo, viu? Clica aqui e a gente se vê lá.